pessoa que está no início de uma pena de homicídio, 20 anos, e que está presa há um ano, mandar essa pessoa para casa é muito diferente de uma situação destas, ou de alguém que está a cumprir uma pena e que faltam 3 ou 4 meses para o fim da pena. O juiz desembargador defende a aprovação de uma lei especial que permitisse antecipar a liberdade condicional ou a libertação naqueles casos em que esses limites estão já muito próximos. É preciso encontrar medidas que permitam aliviar a pressão das prisões, a pressão da sublotação prisional. E isso poderá passar pela libertação antecipada das pessoas que tenham condições de ir para casa, por exemplo, com vigilância eletrónica. Manuel Soares lembra ainda que todas as decisões devem estar sujeitas ao controlo do juiz de execução de penas. Com estas medidas, considera o magistrado, seria possível tratar adequadamente quem estivesse contaminado com o vírus nas cadeias, criando, ao mesmo tempo, condições de segurança para evitar a rápida propagação da doença. Uma reclusa de Santa Cruz do Bispo está em isolamento por suspeitas de infecção por coronavírus. Outras 25 mulheres estão em isolamento após terem estado em contacto com esta mulher. O resultado do teste vai ser conhecido hoje, como nos relata o jornalista Nelson Rodrigues. É esperado ainda esta manhã que seja conhecido o resultado do teste realizado a esta reclusa, com cerca de 60 anos. Ela que tem os primeiros sintomas semelhantes a uma gripe e todos eles semelhantes à Covid-19 no passado sábado. Realizou durante o dia de ontem o teste ao novo coronavírus e aguarda então estes resultados. Devido a estes sintomas que esta mulher tem vindo a sofrer nos últimos dias, tem vindo a demonstrar, 25 reclusas que contactaram com ela estão em isolamento aqui na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, onde nós nos encontramos. Estamos junto à ala feminina do estabelecimento prisional e é aqui que estão então em isolamento estas 26 reclusas, a reclusa que tem os sintomas, mais as outras 25. Esta aqui é uma medida preventiva do plano de contingência dos estabelecimentos prisionais, mas não é a única medida preventiva, digamos assim, levada a cabo pelos estabelecimentos prisionais, que podem nos próximos tempos, nos próximos dias, vir a libertar alguns dos reclusos que fazem parte do grupo de maior risco, das pessoas que têm maior risco caso venham a ficar infectadas com o novo coronavírus. Trata-se então dos reclusos com mais de 60 anos, eles podem vir a ser libertados, mas apenas aqueles que já estejam numa fase terminal da pena, ou a fase final da pena a que foram condenados, ou então aqueles que iriam nos próximos tempos beneficiar de saídas precárias do estabelecimento. Podem vir a ver essa antecipação das saídas precárias devido a esta pandemia do coronavírus. Referir que serão apenas libertados os presos menos perigosos, o que resulta então numa vantagem de aliviar os estabelecimentos prisionais, permitindo desta forma um tratamento adequado de quem estiver contaminado ou de quem apresenta estes sintomas do vírus, criando condições de segurança e evitando a rápida propagação da doença. O principal objetivo é mesmo esse, evitar o contágio massivo, semelhante àquele que se tem vindo a verificar nos lares nos últimos tempos, principalmente na última semana. Referir também que podem vir a ser libertados os reclusos que tenham problemas de saúde, problemas crónicos, problemas respiratórios, hipertensos, e também os diabéticos podem vir a ser libertados neste plano de contingência levado a cabo pelo Ministério da Justiça e que visa então os estabelecimentos prisionais, os 49 estabelecimentos prisionais a nível nacional. Referir que então esta mulher vai aguardar os resultados aqui neste estabelecimento prisional em isolamento, tal como as outras 25 reclusas com as quais contactou nos últimos dias.
Caso esta mulher se venha a confirmar que está infectada com o novo coronavírus, a Covid-19, será o quarto elemento, a quarta pessoa em contexto prisional, uma vez que na zona de Lisboa há 2 infectados, na cadeia de Caxias há uma presa preventiva que está infectada, testou positivo para o Covid-19, também uma auxiliar deste estabelecimento prisional está infectada, e aqui bem perto, na cadeia de Custóias, também no Conselho de Matosinhos, um guarda prisional, também ele está infectado, testou positivo para a Covid-19. Aguardamos a qualquer momento que sejam revelados os resultados desta reclusa, saber se testou ou não positivo para a Covid-19. Caso se verifique, será a quarta pessoa em contexto prisional a ficar infectada pelo novo coronavírus. E nas prisões portuguesas, reclusos e guardas prisionais estão abandonados à sua sorte, sem proteção contra o novo coronavírus. Numa investigação CM desta noite, no CM Jornal, revelamos-lhe a revolta dos presos e dos guardas perante o risco de uma contaminação em massa. É para ver no Investigação CM neste CM Jornal. Comigo em estúdio neste CM Jornal tem Joana Amaral Dias. Joana, boa tarde. Obrigado pela presença. Esta medida que provavelmente vai ser tomada nos próximos dias, se calhar nas próximas semanas, de alguns reclusos serem libertados. É correta? É corretíssima. Deixa-me dizer em primeiro lugar que o grau de uma civilização, do progresso de uma civilização, mede-se pelo respeito que tem com os seus reclusos. Porque é muito fácil sermos solidários com bebés e com crianças. Até relativamente simples sermos também empáticos com as pessoas mais velhas. Mas com aqueles que cometeram um crime e que estão detidos e que foram privados da sua liberdade, e eventualmente de outras sanções, é muito mais complicado. E, portanto, daí ser um excelente barómetro para aferir, de facto, do grau de civilização. Para além desse respeito que temos que ter pelos reclusos, que podem constituir neste momento cadeias de transmissão graves do coronavírus, na verdade trata-se também de uma questão de saúde pública. Porque nós estamos não só a falar dos reclusos, estamos também a falar de todo o pessoal que trabalha nas prisões, dos guardas prisionais, das pessoas que fazem as limpezas, as refeições, o pessoal da enfermagem, de toda essa, não é? Toda essa... Nós, na investigação sempre hoje, temos reclusos, temos depoimentos de reclusos que dizem uma coisa tão simples quanto esta, sem querer causar nenhum tipo de alarmismo, não é? Há reclusos que admitem avançar para motins se nada for feito. Claro, com certeza. Com certeza. Isso ainda é mais complicado. Depois temos que perceber que nas cadeias portuguesas há muitos jovens saudáveis que estão detidos e provavelmente não vão ter grandes consequências com o coronavírus, mas há muitas pessoas que são idosas, que têm problemas crónicos de saúde e que possivelmente vão ter complicações com esta infecção. E, portanto, também temos que acautelar a saúde destas pessoas. Agora, preocupa-me, eu penso que partilharei dessa preocupação com a generalidade da população portuguesa, que não sejam libertados qualquer recluso de qualquer maneira e que os critérios sejam, de facto, uma malha muito fina. Pessoas em fim de pena, nunca recluso jamais que tenha taxas de reincidência muito elevadas, como os pedófilos, os abusadores sexuais. A partir de crimes de sangue e predadores sexuais. Exatamente, está absolutamente fora de questão. E, portanto, a Ministra da Justiça e o Diretor dos Sistemas de Prisionais, Raul de Carvalho, têm que dar essa segurança, essa confiança aos portugueses, que de facto estas medidas vão ser extremamente criteriosas e que é a bem da saúde. Eu sei que neste momento o sistema prisional está muito aflito, as pessoas que trabalham no sistema prisional estão com o coração nas mãos, porque foi um setor que não teve qualquer resposta até agora. Houve vários setores que foram desprotegidos, como sabemos, que foram desguarnecidos, de facto, da proteção do Estado, mas este foi particularmente abandonado e deixado à sua sorte. Possivelmente, lá está, porque o tal barómetro não está assim tão afinado quanto nós gostaríamos. Joana, peço que continues em estudar. Há muitas mais questões que eu gostaria que tu analisasses ao longo deste CM Jornal. Mas já vamos em direto para o Tribunal da Maia. José Eduardo Cação. Boa tarde, boa noite. Ora, aí no Tribunal da Maia há aparentemente um caso de contaminação por Covid-19, mas no Porto a notícia que está a marcar o dia é a possibilidade de ser decretado um cerco sanitário no Porto. O Presidente da Câmara está literalmente contra. Não só mas pelo menos já o Presidente da Câmara de Gaí, também Luísa Salgueiro, a última dos autarcas, o primeiro Eduardo Vítor Rodrigues, seguiu-se, portanto, a Rui Moreira, e depois a Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos, também mostrou esse descontentamento por haver essa hipótese
hipótese de um cerco sanitário à cidade do Porto, considerando essa medida que não é útil para já e que estará fora, portanto, do contexto, até porque não há necessidade, segundo estas autarcas, de o ser feito, até porque, segundo, por exemplo, também Luísa Salgueiro, a bactéria, portanto, o vírus já está instalado na comunidade, não se sabe o foco da doença, pelo que não é motivo para criar um cerco sanitário nesta altura, porque quer Vila Nova de Gaia, quer Matosinhos, são cidades interdependentes, como dizia Eduardo Vítor Rodrigues, em relação à cidade do Porto, onde, por exemplo, justificam os autarcas, muitos trabalhadores e muitos profissionais de saúde do Hospital de São João, no Porto, são trabalhadores de fora da cidade, alguns em Gaia, outros também em Matosinhos e noutras cidades na área do Grande Porto, e que, por isso mesmo, um cerco sanitário acabaria por complicar essa situação e os acessos também à cidade do Porto para esses profissionais e também outros que, como é o caso e que elencou também Rui Moreira em comunicar, os trabalhadores de limpeza urbana da cidade, que a maioria deles vive fora do Porto e que assim teria que se deixar, não podiam, aliás, aceder à cidade, e também estará em causa, segundo a autarquia portuense, o abastecimento do Hospital de São João e de Santo António, que reúne, como se sabe, grande parte dos doentes infectados com Covid-19, sobretudo aqui na Zona Norte. Portanto, críticas por parte de 3 autarcas a essa decisão que estará em cima da mesa por parte não só do Ministério da Saúde, mas também da Autoridade de Saúde do Norte e da Direção-Geral de Saúde, a considerar a implementação do cerco sanitário depois de Ovar ter sido o primeiro e até agora único concelho que está com estas medidas, até pelo menos ao dia 2 de abril, face ao número elevado de casos. Também o facto de haver outros casos bastante elevados, o número de casos elevados nos concelhos à volta e pertencentes ao Grande Porto levou a que a autarquia do Portuense disse que para isso ser feito a medida noutros locais, como seria, por exemplo, o caso aqui da Maia, onde há no Tribunal como mais um caso, o terceiro, depois de, na passada semana, uma procuradora do Ministério Público e uma funcionária terem dado positivo à Covid-19. Agora sabe-se que mais uma funcionária, um terceiro elemento deste tribunal está infectado e já são assim 3 trabalhadores deste edifício da Justiça que está encerrado desde a semana passada. José Eduardo Cação, partido do Tribunal da Maia, com a polémica em torno da possibilidade de ser instalado no Porto um cerco sanitário. Joana, esta medida, enfim, foi de certa forma, esta possibilidade foi de certa forma anunciada hoje pela Diretora-Geral da Saúde. Isto foi uma precipitação? Realmente parece-me é mais um dos problemas comunicacionais da Diretora-Geral de Saúde, porque eu não percebo muito bem, acho que nenhum português ainda entendeu quais são os critérios a aplicar no cerco sanitário, porque o Porto, de facto, é um problema, mas tem toda a região. Aliás, os números não são muito diferentes dos concelhos limítrofes. Houve outros concelhos dessa mesma região, como Gondomar, e acho que até a Maia e outros, acho que são pelo menos 3 que pediram justamente esse cordão sanitário e não tiveram uma resposta favorável, positiva. O Presidente da Câmara do Porto diz que não pediu rigorosamente nada. Exatamente, que não pediu, e o Porto que não pediu, isto vai ser imposto. Portanto, não se percebe muito bem. Ao mesmo tempo, Rui Moreira recebe esta notícia, ao mesmo tempo sabendo que vai ser implementada agora uma primeira fase de uma grande testagem em massa nos lares, que vai começar por uma série de concelhos que são a sul e não a norte, onde que tem uma taxa de infecção superior. Portanto, as duas coisas são claramente contraditórias e, portanto, é natural, eu compreendo que Rui Moreira ou que a cidade do Porto vivam isto com um bocadinho o cerco ao Porto, não o de 1899, agora o de 2020, mas realmente há aqui, ou seja, a DGS tem tido claramente problemas de comunicação. Eu recordo-me que a Graça Freitas começou por dizer que isto aqui não era um motivo de preocupação, coronavírus, era uma gripezinha que ia passar, e depois, enfim, sempre, às vezes as testagens eram muito importantes, depois as testagens já não eram importantes, a mesma coisa com as máscaras, tem faltado consistência. Depois houve a questão do ibuprofeno. Ibuprofeno, exatamente. Tem faltado consistência e até alguma parcimónia, porque estas conferências de imprensa, estas comunicações vão ser mais curtas, mais dirigidas, muito mais sucintas e, claro, muito mais rigorosas, mas isso também ajudaria ao rigor. Tem faltado, de facto, à DGS. E, possivelmente, esta história do cordão sanitário é mais uma. Só que é muito infeliz, porque nós, neste momento, precisamos... Estamos a falar da segunda maior cidade do país. Isto pode gerar alguma ansiedade, no mínimo, às pessoas. Exatamente, tens toda a razão. Devia ser desencadear aqui, sei lá, uma corrida aos supermercados. É verdade, ou outra coisa qualquer, porque não são só os preços que se podem amotinar, não é? O povo
está sereno, mas na verdade o povo a qualquer momento se pode descontrolar, se ficar aflito, se ficar sem dinheiro na conta, se ficar sem possibilidade de honrar os seus compromissos, se ficar sem trabalho, confinado em casa, vamos para a terceira semana e sem consequências psicológicas e físicas